Graças e paz, igreja. Uma alegria estar novamente com vocês nesta manhã. Primeiro domingo do mês de junho. Está passando muito rápido, né? E a gente também não pode perder tempo. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Vamos ler apenas 3 versículos. Versículos 4, 12 e 13. Quem encontrou, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Mateus 24, versículos 4, 12 e 13. São palavras de Jesus que diz assim: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Novamente, versículo 4. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Versículos 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Feche teus olhos mais uma vez. Paizinho querido, nós te agradecemos por esse dia tão gostoso, pela nossa vida, pela vida que tu nos concedes, pela tua misericórdia, graça que tem nos assistido, pelo privilégio, Senhor, de podermos estar na tua casa nesta manhã, para prestarmos a ti um culto de adoração e para sermos ministrados por ti. E nesse momento, esse é o nosso desejo, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, fala, Senhor, e tira todo ruído, toda distração, que possamos estar atentos, ligados ao que tu tenhas para nós, para cada um de nós nesta manhã. Em nome de Jesus oramos. Amém. Glória a Deus. Antes de entrar no texto propriamente dito, eu quero confirmar, já acertamos com o pastor Bruno, a viagem está tudo certo. Hoje já é dia 4 de junho, fala 4 de junho. Então está muito próximo, conseguimos os recursos, basicamente está saindo gratuito. Você só não pode deixar de cumprir, né, de fazer os preparativos que você tem para a viagem, ok? Olha para quem está do teu lado e fala, tudo certo aí? Ué, tem o banner aqui? Não, a gente fez o banner, preparou o banner? Não? Você não está perdido nem está por fora. Mas de fato a viagem é verdadeira. E é sobre isso que Jesus está tratando aqui. Mais do que uma viagem de férias, você está preparando, programando uma viagem de férias. Quem é que tira uns diazinhos agora em junho? Em julho, melhor dizendo. Você consegue tirar uns diazinhos de férias? Que não, aqueles que não conseguem planejar umas fériasinhas para a férias de verão, para dezembro, janeiro ou fevereiro. Férias é tudo de bom. Mas às vezes, não sei se você já vivenciou essa situação, a gente vai para algum lugar por alguns dias tão gostoso que às vezes dá pena de voltar para casa. Não é? Porque por mais que a nossa casa, o nosso lar seja o lugar da presença de Deus, bênção, a vida que levamos às vezes é uma vida muito difícil, muito dura, muito sacrificante. Por isso a gente precisa de férias. E não é diferente naquilo que o Senhor nos propõe, porque a gente repete sempre, né? O que Jesus disse, que no mundo a gente vai ter aflição, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque não só ele venceu o mundo, mas a gente aguarda a eternidade. Amém? Você melhor dizendo, você continua aguardando a eternidade? Eu aguardo a eternidade. É justamente
a ênfase desta palavra de Jesus. O capítulo 24 está inserido dentro de um contexto maior, que na realidade são os capítulos 23 a 25, que são as últimas palavras de Jesus, no sentido de um grande ensino. O Evangelho de Mateus, ele apresenta para nós 5 grandes ensinos, ou 5 sermões. A gente conhece, lembra bem, o primeiro, que é o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, e o último é justamente esta parte que a gente leu aqui, um pedacinho dela, que é chamado o sermão escatológico, ou o sermão das coisas ou dos tempos do fim. E Jesus, sabendo disso, ele conhecia muito bem os tempos, ele fala exclusivamente aos seus discípulos. E aí, nesse sentido, é que ele começa respondendo esse versículo 4, vede que ninguém vos engane. Meu irmão e minha irmã, eu e você que fomos alcançados pelo favor, pelo amor, pela graça e misericórdia de Deus, a gente não pode ser enganado no final. E quando eu brinquei, que não é brincadeira, é sério, falei que há uma viagem proposta, há algo melhor que já foi até oferecido gratuitamente. Eu acho que você ficou animado quando eu disse que os recursos tinham sido conseguidos, não é isso? Mas que dependia de que nós nos preparássemos. É isso que o Senhor está dizendo. Vede que ninguém vos engane. E ele começa a explicar, e aí ele fala, olha, os tempos do fim, a iniquidade, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E ele faz uma advertência. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Você conhecia esse versículo, não conhecia? Eu confesso a você que é um versículo conhecido e muitas vezes, ou algumas vezes, ele me angustia. Me angustia porque eu comprovo isso nos dias de hoje, que cada vez mais a iniquidade tem se multiplicado. E para que a gente possa compreender melhor, entender melhor o que Jesus nos diz, nada melhor do que a gente até saber o que é iniquidade. Só como esclarecimento, repete comigo, iniquidade. É uma palavra que não é tão usual, a gente conhece, mas às vezes a gente não consegue repetir o que a gente entenderia como o significado dela. E até fazendo o dever de casa, pesquisando mais sobre isso, eu vi que iniquidade é o antônimo, é o contrário de equidade. Repete comigo, equidade. E é interessante que em vários outros textos, principalmente do Novo Testamento, a palavra de Deus diz que o reino de Deus é justiça, paz e equidade. E olhando também no dicionário, eu anotei aqui para que não perdesse nada, só para que a gente possa compreender melhor, equidade, diz assim, é a característica de alguém que revela senso de justiça, imparcialidade, retidão, correção no modo de agir, honestidade. E aí uma expressão que me chamou a atenção, reconhecimento do direito do outro. Novamente, característica de alguém que revela senso de justiça, imparcialidade, retidão, correção no modo de agir, honestidade e reconhecimento do direito do outro. Uma vez que iniquidade é o contrário de equidade, eu também coloquei algumas palavras para melhor compreensão. É característica de alguém que age com injustiça, maldade, associa-se ao egoísmo e satisfação dos seus próprios desejos. Então, de uma maneira mais objetiva, equidade pensa no outro, iniquidade despreza o outro e olha mais para si. É injusto, é imparcial. E nesse sentido é que Jesus fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ou de quase todos se esfriará. É como se nós vivêssemos todos os dias
bem próximos uns dos outros, na medida em que um começa a ser injusto, na medida em que um começa a dar golpe no outro, daqui a pouco eu falo, peraí, eu preciso me proteger. Então eu preciso, se tomar o que é meu, eu tenho que tomar o que é do outro também. Algumas vezes, olhando como as coisas têm ocorrido no nosso país, essas coisas me assustam. Lembra-se quando, faz pouco tempo, no final do ano, acredito que, se não me engano, foi no final do ano, no início desse ano, quando no estado do Espírito Santo, a polícia entrou em greve. Você lembra lá quando, na realidade, os parentes dos policiais foram, as mulheres, né, as famílias, foram para a porta dos quartéis e não permitiram que eles saíssem? O estado de Espírito Santo, a capital Vitória, foi tomada de vandalismo, onde pessoas até certo ponto que a gente considerasse talvez pessoas de bem, invadiram, né? Quebravam lojas, tomavam coisas, era terra de ninguém. No Rio de Janeiro, nos nossos estados, onde a violência tem crescido, eu não vejo diferença alguma do que esse texto está dizendo. Por se multiplicar a iniquidade, o respeito para com o outro, a valorização do outro, os princípios de justiça se esfriam. E a injustiça, a iniquidade prevalece. Meu irmão, minha irmã, como nós dissemos, melhor dizendo, ao início, esta palavra é dentro de um contexto maior, em que Jesus fala aos seus discípulos, principalmente aos mais próximos, alertando para os tempos do fim. E eu fiquei pensando nisso. Quando eu disse, faltam poucos dias, lembra que eu falei hoje é dia 4 de junho, faltam poucos dias, na realidade faltam. Você sabia que Jesus está voltando? Algumas vezes nós entendemos mal isso, porque a palavra já fala que Jesus está voltando desde os tempos de Jesus. Só que já se passaram 2017 anos do nascimento de Jesus, mais ou menos, e Jesus ainda não voltou. Mas se a gente olhar pelo outro lado, Jesus, ele de fato não veio finalizar para todos, mas para todos aqueles que estavam lá na época de Jesus, Jesus já voltou, porque eles já não estão mais aqui. E eu não sei quanto tempo eu e você temos, mas eu sei que para mim, ontem aqui o pastor Bruno ficou brincando com a idade dele, com a idade da pastora Ludmila, né? E eu não quero saber da sua idade, eu não tenho nenhum problema com a minha, mas uma certeza eu tenho, hoje eu tenho menos tempo que ontem. E amanhã terei menos tempo que hoje. E na realidade, a expectativa de vida, mesmo que você seja muito jovem. Ontem nós tivemos um culto muito gostoso da juventude, dos adolescentes, que é a média de 12 a 17 anos. Eu já tive essa idade. E daqui a pouquinho eu não tenho mais nenhuma idade aqui nessa terra. E você também não. Passa muito rápido. E passando rápido, é nesse sentido que Jesus fala, olha, eu e você precisamos nos preparar. Eu e você precisamos viver para que a gente, na hora H, não seja desqualificado. Novamente, é como se parasse o ônibus aqui e todos aqueles que se prepararam pudessem entrar no ônibus para uma viagem, para um passeio, algo melhor que poderia se esperar. E por alguma razão, eu ou qualquer pessoa não pudemos entrar porque a gente não tinha feito o que precisava ser feito. É interessante que nesse sermão de 23 a 25 de Mateus, o Senhor Jesus, principalmente a partir aqui do capítulo 24, versículo 32, ele apresenta 8 parábolas. O Evangelho de Mateus, o evangelista, em todo o livro, que são 28 capítulos, ele apresenta no total 15 parábolas de Jesus. E parábola é uma ilustração que Jesus faz para que a gente compreenda melhor os princípios que ele queira apresentar. E só nesse sermão, só nesses 3 capítulos, ele apresenta 8. Infelizmente, o pastor Bruno me deu só meia hora. Estou muito triste, viu, pastor? Estou tanto tempo sem pregar, eu venho aqui, tu me dá meia horinha, já está acabando. Eu queria poder discorrer sobre cada uma dessas parábolas, mas a gente não vai ter tempo para isso. Estou brincando. Mas uma parábola
eu preciso destacar para que a gente entenda o que Jesus requer de nós. Só para que você não perca, eu só vou sinalizar, quem sabe você em casa, hoje ou amanhã, ao longo desses dias, você possa, particularmente, você pedir que o Espírito Santo esclareça. Mas, dentre as 8, eu quero indicar 3, que eu não vou passar por elas, apenas indicar. A primeira parábola é a da figueira, repete comigo, figueira. Que está no capítulo 24, versículos 32 a 35, quando Jesus alerta através de contar esta parábola, que eu e você devemos estar atentos aos tempos. Se a gente sai ali fora, olha para o céu, a gente pode interpretar algumas coisas que o Senhor queira dizer. O Senhor Jesus falou que a figueira, quando floresce, ela sinaliza que está próximo o tempo dos frutos e tudo mais. Eu digo que eu e você precisamos estar atento aos sinais dos tempos. A gente não pode viver como se a vida fosse um parque de diversões. Meu querido, minha querida, eu e você temos que prestar contas, que é o final das parábolas que ele vai apresentar. A segunda parábola que eu estou dizendo que eu não vou falar a respeito delas, é a respeito do servo fiel, que também, capítulo 24, versículos 45 ao 51. Quando Jesus fala, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Ele está dizendo nesta parábola que eu e você precisamos realizar um serviço dedicado e proposital, voluntário, mas eu e você temos que assumir o compromisso. Depois você vai ler sobre isso. A terceira parábola, das mais famosas desse bloco de 8, a parábola das 10 virgens. Repete comigo, 10 virgens, onde 5 foram consideradas prudentes e outras 5 não prudentes, honécias, tolas, que são do versículo 1 do capítulo 25 até o capítulo 13, até o versículo 13, de 1 ao 13. E essa parábola, Jesus, na minha maneira de compreender, ele orienta sobre as condições para esse serviço. E aí no capítulo 25, versículos 14 até ao 30, da parábola dos talentos, que sobre ela eu quero me ater um pouco mais, olhar com um pouco mais de carinho, para que a gente possa entender o que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Você quer perseverar até o fim? Você quer perseverar até o fim? Eu também quero. Eu não quero perder essa preparação dessa viagem. E é uma viagem, meu irmão, a viagem que Jesus propõe chama-se eternidade. Repete comigo, eternidade. E na realidade a gente tem duas opções: ou a eternidade com o Senhor, ou a eternidade afastado do Senhor, no inferno. Esse aqui eu não quero nem pensar, eu quero estar com o Senhor. Você também quer estar com o Senhor, mas para que estejamos lá, o Senhor Jesus nos adverte: aquele que perseverar até o fim. Como? É nesse contexto que Jesus explica melhor através da parábola dos talentos. Diz assim, versículo 14, 25, 14: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chama os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também do que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei,
entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, a voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Meu amado, minha amada, a gente precisaria de mais tempo, mas fica para outra oportunidade. Mas o que eu deixo para você agora, o que a gente precisa saber, é que primeiro, talento, repete comigo, talento. Aqui no texto é um tipo de moeda, ou melhor, é um valor monetário. Na realidade, os estudiosos dizem que era como se fosse uma barra de ouro ou de prata. Era algo de valor, mas não era uma nota, uma cédula, nem uma moeda daquela época. Era um valor maior, onde era correspondente a cerca de 6.000 denários. Um denário é um salário de um dia. 6.000 denários é o salário de 6.000 dias. Um ano tem 365, aí você faz a divisão, 6.000 por 365 dá uns 8 anos por aí. É um valor considerado. Mas é interessante que o primeiro recebeu 5 vezes isso. Então, 6.000 vezes 5, 30.000 denários. É uma riqueza. Está entendendo? O segundo recebeu 2 vezes 1 talento. Então, 12.000 denários. Também é muito valor. E o primeiro, os próprios 6.000 apenas, não é pouco assim. 8 anos são 8 anos. Um dia é precioso, né? Quantas vezes você que trabalha, às vezes recebendo pelo resultado de um dia, você precisa daquele dia para botar o pão na casa, para pagar a conta, não é isso? O Senhor Jesus, ele fala que aqueles 3 homens que não eram donos, repete, eles eram servos, fala comigo, servos. O Senhor deles deu a um 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. E é interessante que o versículo aqui, versículos 15 diz: a cada um segundo a sua própria capacidade. Quantos talentos eu tenho recebido? Quantos talentos você tem recebido? É interessante que no nosso vocabulário, a palavra talento, ela se associa a dom, habilidade, capacidade, não é isso? Só que aqui a gente não pode esquecer que não era esse o contexto. O fato é que era uma riqueza. Mesmo que dom, talento, capacidade pode ser considerado também uma coisa preciosa, mas aqui o que é mais interessante entendermos é que o Senhor que tinha a propriedade, o valor, aquele bem, ele deixa com os servos e fala assim: cuidem disso para mim, que eu preciso me ausentar e em breve eu volto. Imagina eu e você recebendo hoje, nas nossas moedas atuais, uma quantidade grande em dólares, em euros. O real está meio desvalorizado, né? A libra esterlina. O fato é que, recebendo você um valor grande de alguém que confia, nos dias de hoje ninguém colocaria embaixo do colchão. Nos dias de hoje, eu acredito que o sensato não seria aquele que cavaria a terra, esconderia. O fato é que esses 2 que tiveram uma palavra de reconhecimento, de bênção,
para mim, o mais importante é que eles perceberam que o dinheiro não era deles, que o valor não era deles, e eles precisavam cuidar da melhor forma possível. Eu e você temos recebido do Senhor a nossa própria vida, que é o bem maior. O que nós temos feito com ela? O terceiro aqui, ele escondeu. Eu fico entendendo como se ele tivesse desprezado aquilo que era precioso aos olhos do Senhor. Eu não quero falar aqui sobre o que a gente não deve fazer, até porque a gente não tem muito tempo. Mas a partir só da indicação do primeiro, versículo 16, diz assim: o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Você quer ter uma palavra de reconhecimento de bênção? Você quer? Eu quero. E como indicação, alguns passos. 2 minutinhos a gente finaliza. O primeiro passo diz que aquele que recebera 5, ele saiu. Repete comigo, sair. Meu irmão e minha irmã, eu e você, a igreja nos dias de hoje, mais do que nunca a gente precisa sair. Muitas vezes eu digo por mim, e eu acredito que você também, a igreja dos nossos dias tem se alegrado, tem se considerado muito satisfeita pelo fato de entrar no templo, entrar em comunhão com os cristãos. Eu fico pensando com quantos não cristãos nós nos relacionamos. Já pensou nisso? Pastor Bruno, pastora Ludmila, o pessoal que trabalha na igreja, às vezes eu fico angustiado. Eu naturalmente só lido com crente. Por mais que seja muito bom, por outro lado é muito ruim, porque onde estão aqueles que eu preciso falar do amor de Jesus? Nesse contexto, aquele que recebera 5, imediatamente saiu. Eu e você precisamos sair, porque há um tesouro, há algo precioso, valoroso, que precisa ser feito alguma coisa. E a segunda palavra, o segundo passo que ele deu, é justamente a palavrinha imediatamente. Repete comigo, imediatamente. O que é imediatamente? Imediatamente é que não pode esperar. Você já passou por situação em que você começa a apertar o seu, seja o intestino, seja a bexiga, e você precisa ir ao banheiro? Não tem imediatamente mais urgente do que esse, não é? A fome a gente pode até esperar um pouquinho, o banheiro não. Concorda comigo? Quando você está precisando de um socorro, imediatamente é a expressão, imediatamente é o tempo. E esse que negociou 5, que negociou 2, eles recebendo algo tão valioso, eles não deixaram para depois. Até porque o depois não permite que as experiências, ou melhor, as oportunidades passadas voltem. Eu não sei se você já vivenciou uma circunstância de planejar falar do amor de Jesus para alguém, e de repente se dá conta que a pessoa faleceu e você não teve chance disso. Imagina a angústia. Imagina a aflição, principalmente conhecendo os princípios da palavra, quando o Senhor diz que Ele vai requerer o sangue daquele de nós, se nós não falarmos. Então, estes que receberam 5 e 2 talentos, eles não só saíram o primeiro passo, mas também imediatamente priorizaram, tiveram como urgência. Mas qual é a terceira atitude que eles tiveram? A negociar. Repete comigo, negociar. É isso que eu quero deixar para você como final. O que é negociar? Negociar é quando a gente propõe a outra pessoa. Ninguém negocia consigo mesmo. Um negócio implica em tratar com uma outra pessoa, concorda comigo? E o que pretendemos tratar é despertar nesta conversa, nesta negociação, o sentido de valor. O sentido de valor.
Uma das coisas que eu me lembro bem da minha juventude e que me chamou a atenção, eu tenho e tinha na época, enquanto era vivo, hoje é falecido, muita admiração do meu avô. E meu avô era como se fosse meu super-herói da época, né? Sempre que eu posso eu falo dele. Era um servo de Deus, um exemplo para mim em muitas coisas. E ele morava aqui na roça, aqui em Anta, próximo a Sapucaia. A vida toda ele morou por ali. E ele tinha no sítio, na fazenda, animais, cavalo, gado, porco, galinha, essas coisas. E todas as férias que nós íamos para lá, ele tinha cavalos novos. Alguns permaneciam, mas outros ele negociava. E eu falava, vô, que cavalo bom! Ô vô, esse cavalo não gostei tanto, gostava do outro. E aí ele contava as histórias e ele dizia que ele era um grande negociador de animais. Até que ele se converteu realmente, ele deixou de negociar. Porque para os valores do mundo, um bom negócio implica em que um se dê bem sobre o outro. Um bom negociante é aquele que consegue vender por 10 aquilo que vale por 1. Olha que coisa terrível. Esses são os valores do mundo. Mas lembra-se, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Aqui esse que negociou 5, que negociou 2, meu amado, minha amada, aqui para mim está a diferença. Não é que eles usurparam os outros e acumularam mais para si, para trazer rendimentos ao seu Senhor. Na realidade, o que eu imagino é que eles despertaram nos outros os valores propostos pelo reino de Deus, por aquilo que o Senhor valorizava. E quando o Senhor voltou, encontrou multiplicado em justiça, multiplicado em honra, multiplicado naqueles princípios que o Senhor valorizava. Uma das palavras que o meu avô dizia, que eu não me esqueço, ele falava assim, ele pegava às vezes a sua carteira, o seu lugar onde botava dinheiro, ele tirava uma nota, como se fosse hoje R$10, R$20, R$50, ele falava, isso aqui não é dinheiro, eu não me importo com isso. Aí ele falava assim, isso aqui é dinheiro, isso aqui é dinheiro, isso aqui é dinheiro. Em outras palavras, ele estava dizendo, aquilo que é valorizado é aquilo que o dinheiro pode fazer. E nesse sentido, meu neto, ele falava, valorize que o dinheiro promova a instauração do reino de Deus. Bênção para você, mas bênção para o outro também. O Senhor Jesus, que nos adverte, que Ele propõe vida, e vida em abundância, como nosso irmão comentou aqui, mas o Senhor é fiel, por mais que Ele queira a mim e a você, levar-nos à viagem, levar-nos para a eternidade, eu e você não podemos ceder à iniquidade. Temos que sair, temos que urgentemente buscar, negociar, fazer com que os valores do reino de Deus cresçam. Mesmo que aparentemente, num primeiro momento, a gente até diminua daquilo que a gente deu. Mas aí na realidade se realiza o mistério, o milagre de Deus. A bênção do Senhor cresce através da minha e da tua vida. E que ao final a gente possa ouvir, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Fecha os teus olhos, coloca a tua mão sobre o teu peito. Paizinho querido, muito obrigado, Deus, porque a tua palavra continua sendo ouvida. O teu Espírito continua livre entre nós a nos ministrar, a nos ensinar. Cada um de nós somos pessoas individuais que temos a nossa própria vida, mas a todos nós o mesmo princípio vale. Ó Senhor, Tu requeres de nós que sejamos encontrados fiéis. Ó Paizinho, ajuda-nos, ó Pai, a percebermos o que esta parábola, o que este sermão nos adverte. Ó Deus, que os dias, os tempos que a gente ainda tenha, que a gente não perca de vista o Teu reino, não percamos de vista os talentos que recebemos. Ó Senhor, e que
Tu te alegres com cada um de nós e possamos estar toda a eternidade contigo e uns com os outros, gozando da tua presença, gozando do teu reino, para a honra e glória do teu próprio nome. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus nos abençoe. Que o Senhor complete. E fica a sugestão, depois com calma em casa, dá uma olhadinha nesses 3 capítulos, 23, 24 e 25 de Mateus. E peça que o Senhor te ajude, que nos ajude a que a gente seja melhor esclarecido.